Oi, gente. Vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Semana passada nós trabalhamos uma atividade em cima de um documentário que falava sobre o aquecimento global. Acredito que tenha sido uma atividade muito válida, né? Continuamos aqui na unidade 10, no capítulo 3. Esse capítulo ele fala sobre biosfera e ação humana, hidrosfera, né? A água, né? A quantidade de água, os oceanos, enfim, tudo que envolve isso no planeta. Aqui as recomendações básicas que vocês já sabem, eu não vou ler novamente hoje, mas eu sempre deixo aqui para que vocês possam relembrar e realmente aplicar no momento de estudo de vocês, tá bom? Aqui o gabarito das questões da última aula, nós iremos fazer a correção através da videochamada, mas eu sempre coloco aqui o gabarito também para que vocês possam recorrer, tá? Então aqui das páginas 40 a 41, lembrando que tem exercícios que começam numa página, né, terminam em outra. Aqui a continuação, e aqui eu também sempre deixo o meu contato para que, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês possam falar comigo, enviar um e-mail, enfim, tá bom? Nós vamos começar, né, falando, como eu já disse, Terra, o mundo das águas. A vida não existiria sem água. A biodiversidade de um ambiente é diretamente proporcional à disponibilidade de água. Sem a circulação da água, nutrientes não seriam transportados. Os ecossistemas não funcionariam e a vida não se manteria. Então, a água realmente é sinônimo de vida, né? A gente escuta isso desde sempre. Aqui nessa imagem, nessas duas imagens, nós vemos um contraponto, né, entre a floresta amazônica, as margens do Rio Negro, no estado do Amazonas, e o deserto da Namíbia, na África. O que a gente pode inferir só de observar essas imagens? É que a disponibilidade de água está diretamente relacionada à diversidade, né, à biodiversidade. Claro que o deserto, né, também tem as suas peculiaridades, mas o que a gente pode falar ao ver essas imagens no primeiro momento é isso. Como a água absorve ou libera grande quantidade de calor sem alterar significativamente a sua temperatura, os ambientes aquáticos são termicamente mais estáveis que os terrestres e também ajudam na manutenção da temperatura em vários ecossistemas, tá? Só que existem alguns desequilíbrios e alguns fatores que podem aí prejudicar a manutenção dessa temperatura, enfim, alguns fatores que envolvem os ambientes aquáticos, tá? Aqui no próximo slide, nós vamos ver um pouco sobre algumas correntes e sobre as camadas térmicas da água, né? E o que isso pode influenciar na diversidade ou na produtividade daqueles locais. Então, aqui nós temos dois gráficos, né? São gráficos bem visuais que mostram a profundidade do lago e a temperatura dos mesmos, tá? Fiz as setinhas aqui. Então, vamos falar aqui, ó, que essa daqui é a imagem A. Não liga essa minha letra não com esse ponteiro, e em B, tá? Nessa primeira imagem, no outono e na primavera, formam-se correntes ascendentes e descendentes de água. Essa movimentação vertical de água contribui para a grande produtividade dos lagos de regiões de clima temperado, né? Então, assim, é interessante a gente pensar que até as correntes de água, a movimentação em função da temperatura, vai influenciar ali a diversidade e a produtividade daquele local, tá? Então, aqui, ó, correntes ascendentes, correntes descendentes de água, tá? Então está até escrito aqui, no outono e na primavera formam-se correntes ascendentes e descendentes, e como eu já acabei de comentar, contribui para a produtividade, né? Já no verão e no inverno, aqui escrito também, estabelecem-se camadas térmicas e não ocorre movimentação vertical da água, tá? Tá influenciado aí também pelas estações do ano, né? Não ocorre essa movimentação que a gente pode perceber, ó, camadas térmicas, ou seja, camadas com diferentes temperaturas, tá? Isso acontece no verão e no inverno. Então, isso reforça o que eu já falei, que certas épocas do ano, as correntes
a temperatura, enfim, isso tudo vai influenciar a biodiversidade, vai influenciar ali o funcionamento e vai afetar até mesmo outros ecossistemas, tá? Nos oceanos, a cada 5 ou 7 anos, uma enorme quantidade de água aquecida, habitualmente restrita às proximidades da Oceania, expande-se para leste e atinge o litoral da América do Sul. Trata-se do fenômeno El Niño. Vocês já devem ter ouvido falar bastante, né? Não só em biologia, mas em geografia também. Mas é um fenômeno que é super aplicado, em questões, né? No vestibular, no Enem, enfim. Então é algo que precisa estar bem enraizado mesmo e que está diretamente relacionado aí a esses desequilíbrios nos ambientes aquáticos, mudança de temperatura, enfim, é uma dinâmica diferente, né? E aí nós vamos entender melhor através do vídeo a seguir. Eu trouxe um vídeo que é bem explicativo, um vídeo super dinâmico, como eu fiz na aula passada. Eu incluí esse e mais 2 outros vídeos em outros tópicos, para que vocês possam acompanhar de uma forma melhor, né? Eles têm recursos que aqui eu não tenho, eu sou um pouco mais limitada com relação a recursos visuais. Então eu acho que dá uma dinamizada boa, chama atenção e assim é super explicativo, é muito legal, tá? Então vamos ver esse vídeo sobre o fenômeno El Niño e Laninha também, né, que é o oposto. Tempestades e inundações, secas e queimadas, e o impacto sobre dezenas de milhões de pessoas no mundo todo. De tempos em tempos, os jornais noticiam as consequências de um fenômeno global cuja origem a ciência ainda não explicou completamente: o El Niño. Para entender o que acontece durante o El Niño, a gente tem que primeiro examinar a interação entre o oceano e a atmosfera, no Pacífico Equatorial. Em condições normais, os ventos alísios no Oceano Pacífico carregam a água, que foi aquecida pelo Sol, em direção ao oeste. Lá, a água é literalmente empilhada. O nível do mar é até 20 centímetros mais alto na Oceania do que na América do Sul. O calor é transferido, então, da água para o ar. Mais leve e úmido, esse ar aquecido sobe e condensa, ocasionando chuvas na região. Enquanto isso, ao longo da costa da América, as águas mais frias do fundo são puxadas para a superfície, num fenômeno chamado de ressurgência. O El Niño acontece quando esse equilíbrio é alterado. Ele pode enfraquecer ou até mesmo reverter essa dinâmica. Ou seja, a água mais quente que era transportada para o oeste se desloca em direção à América do Sul, e as chuvas da região também se aproximam do continente. A quantidade de energia desviada nesse evento é enorme, na ordem de 1 sextilhão de joules. Isso equivale a 10.000 usinas de Itaipu, ou 10 vezes a produção de energia de todos os países do mundo por ano. Um dos impactos é o enfraquecimento da ressurgência na costa do Peru. Esse fenômeno normalmente traz águas frias e ricas em nutrientes do oceano profundo para a superfície. Isso afeta a fauna da região, e, em consequência, a pesca. Foram os pescadores sul-americanos, inclusive, que batizaram o fenômeno. A alta das temperaturas do oceano e a escassez de peixe se dá no verão no hemisfério sul, época do Natal, pois é ele, El Niño. No Brasil, o El Niño costuma produzir um aumento das temperaturas médias em todas as regiões, principalmente no Sudeste e Centro-Oeste. As chuvas tendem a se intensificar na região Sul e a diminuir no Norte e Nordeste, aumentando as secas e queimadas. Mas o fenômeno oposto ao El Niño também pode ocorrer, é a chamada Laninha. Isso acontece quando os ventos alísios se fortalecem, intensificando o transporte de água em direção à Oceania. Por sua vez, a ressurgência aumenta na costa americana. Esses modos de funcionamento se alternam de uma maneira quase periódica, entre cada 2 a 8 anos. O clima é um sistema caótico, muito complexo, e o mecanismo que controla as alterações entre Ninho e Ninha ainda não foi completamente entendido, e ainda não conseguimos prever quando eles vão acontecer. O fato é que eles estão aí há alguns milhares, possivelmente milhões de anos, sem interferência do homem. Mas estudos recentes indicam que as mudanças climáticas que estamos vivendo podem aumentar sua frequência. Vamos olhar este gráfico. A partir da temperatura média da superfície dos oceanos, é possível medir a intensidade e ocorrência dos eventos. Se a região estiver mais quente do que a média, a água aquecida não está sendo transportada para o oeste. É o El Niño que está em vigência. Se ela está mais fria, é a Laninha. Neste outro gráfico, fica evidente a influência dos ninhos e ninhas na temperatura global. Podemos ver que o ano mais quente de cada década geralmente é um ano de El Niño.
e o mais frio, um ano de laninha. Destacam-se os eventos de 82 e 97. Milhares de pessoas morreram e bilhões de dólares em prejuízo foram causados. No final de 2014, começou o que seria o mais forte El Niño já registrado, que se estendeu até o começo de 2016. Ano este que, aliás, bateu o recorde de mais quente já registrado na história. Gostou da nossa explicação? Então dê um like e inscreva-se em nosso canal. Lá você encontra mais vídeos sobre ciência e pode se manter atualizado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. E visite o site do Nexo Jornal. Muito informativo, né? Super bacana o vídeo. Vamos dar prosseguimento falando sobre os caminhos da água, né? Aqui em específico a distribuição da água no planeta. O que a gente vê nesse gráfico aqui de pizza
é que 97,5% de toda a água está concentrada aí nos oceanos, né? É água salgada. E apenas 2,5% é água doce. Ou seja, aí a gente já reforça a importância de preservar a água, né? Que é algo também que a gente está sempre vendo, ouvindo, enfim. Aí aqui nesse rodapé, nessa legenda, na verdade, tem algo interessante de ser lido. Se 100 litros equivalessem à quantidade total de água na Terra, a água doce corresponderia a 2,5 litros, e destes, somente uma pequena colher de chá estaria disponível para o consumo humano. Olha aí que loucura, né? Algo realmente assim, bem desproporcional. Aqui, nessas imagens laterais, a gente vê a distribuição, a porcentagem de distribuição da água aí em certos locais. Por exemplo, 69,8% se concentra em calotas polares, 29% em águas subterrâneas, 0,3% rios e lagos, e 0,9% aí em outros, né, que eles colocam aqui como a umidade do ar. No próximo slide, a gente também vai ver um vídeo, agora falando sobre o ciclo da água, tá? Se eu não me engano, da Agência Nacional de Águas, é isso mesmo, a sigla é ANA, Agência Nacional de Águas, que vai mostrar o ciclo da água, que também é tratado aí nesse capítulo pelo livro de vocês, tá bom? Então o vídeo também é super bacana, dinâmico, aquilo tudo que eu sempre falo para vocês, mas é verdade. O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol. Acesse www.ana.gov.br e conheça a agência que cuida das águas do Brasil.
Vamos dar prosseguimento aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Também informativo, dinâmico, bacana. Vamos falar sobre alguns impactos, né? Alguns problemas ambientais que estão relacionados com impactos diretos ou indiretos das atividades humanas no ciclo da água, né? Nós vamos ver alguns deles aqui. Alterações da superfície do solo, até no vídeo falou sobre essa questão, né? Áreas urbanas que ficam impermeabilizadas e favorecem a ocorrência de inundações e enchentes, porque a água da chuva cai ali, não tem para onde escorrer, não tem para onde ser, por onde ser absorvido, então acaba ocasionando essas enchentes, que é um problema aí super recorrente, né, nas grandes cidades. Esgotamento dos estoques hídricos. A falta de planejamento, o excesso de consumo e a grande estiagem, eles deram um exemplo aqui de uma que aconteceu em 2014, contribuíram para que as represas do sistema Cantareira praticamente secassem. Olha essa erosão aqui, né? Muito complicado. O esgotamento dos estoques, dos recursos ali naturais, né? Pelo uso indiscriminado. Enquanto o descaso e a falta de saneamento básico contribuem para transformar os rios da cidade, como o Rio Pinheiros, em verdadeiros esgotos a céu aberto. Aqui ele deu o exemplo desse Rio Pinheiros. Existem outros, né? Aqui. Misericórdia. Muito complicado. Aqui. Agora, nesse slide aqui, agentes poluidores associados com a atividade humana, né, mais relacionados diretamente com a atividade humana. Dos agentes poluidores associados com a atividade humana, um dos mais temidos é o petróleo. É menos denso do que a água. O petróleo mantém-se à tona, formando películas com dimensão e espessura variáveis, comprometendo os ambientes aquáticos por diversos motivos, né? Então aqui tá alguns desses motivos aí de comprometimento dos ambientes aquáticos, né? Devido, por exemplo, ao petróleo, aqui a redução de penetração de luz, ele cria uma camada, né, na superfície, redução da quantidade de oxigênio dissolvido, que é uma consequência disso. A asfixia de muitos peixes, por exemplo, causando a morte deles. Aqui a asfixia. E danos às aves aquáticas, né? Porque as aves elas acabam tendo as suas penas encharcadas com petróleo, comprometendo a capacidade de flutuação. Então, assim, é um cenário bem complicado, né? Falando agora sobre a eutrofização, onde é um fenômeno que a água fica com esse aspecto aqui, ó, tá vendo? Há uma grande disponibilidade de nutrientes nesse fenômeno. Essa grande disponibilidade de nutrientes ocasiona uma alta proliferação de algas, e aí a gente vai ter diversas consequências em decorrência disso, né? Então aqui, ó, maior oferta de matéria orgânica, proliferação de organismos aeróbios, consumo excessivo de oxigênio, morte de peixes e de outros animais, porque eles não vão ter ali o oxigênio deles para poder sobreviver, né? E aqui, quando eu tenho essa proliferação de algas excessiva, opacificação da água e menor penetração de luz também, morte dos organismos no fundo da água, proliferação de organismos anaeróbios e liberação de produtos tóxicos. Essa imagem ela é muito boa para o entendimento, né? O que é eutrofização? Nessa primeira parte aqui, eu tenho um corpo d'água equilibrado. Então, o que é um corpo d'água equilibrado? Um ambiente aquático ali equilibrado. Eu tenho níveis normais dos nutrientes, nitrogênio, fósforo. As águas ali também normais, não tem uma alta proliferação. Desculpa, e um consumo normal de oxigênio e sobra oxigênio para todo mundo, como está escrito aqui. No caso de um ambiente eutrofizado, de um corpo d'água eutrofizado, aqui a gente pode visualizar bem melhor, quando eu tenho ali esgoto não tratado sendo lançado nas águas, fertilizantes artificiais,
Aí um aumento, né, um excesso de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo. As algas vão encontrar ali um ambiente propício para uma multiplicação excessiva, né, que eles brincam, oba, comida. Há um consumo excessivo de oxigênio e vai faltar para os peixes, né, e até mesmo outros organismos aquáticos. Então, o ambiente eutrofizado, ele é um ambiente desequilibrado nesse sentido. Tem um excesso de nutrientes, um excesso ali de algas também, que vão consumir excessivamente o oxigênio e vão ocasionar a morte de peixes, tá? Por exemplo, né? Outros agentes de desequilíbrio, fertilizantes inorgânicos e produtos sintéticos. A gente já até falou sobre os fertilizantes na imagem da eutrofização. Os fertilizantes inorgânicos, eles são dissolvidos e arrastados para o subsolo ou drenados para rios e lagos. Eutrofização, acabei de falar. Defensivos agrícolas, produtos farmacêuticos, aditivos para alimentos, solventes e outros produtos sintéticos não são degradados pelas enzimas dos seres vivos. Persistem no ambiente por longos períodos. Os plásticos, né? O plástico é um problema sério. É uma decomposição super lenta. A morte de animais aquáticos, como tartarugas marinhas, acontece frequentemente porque elas confundem o plástico com componentes de sua dieta. Focas e leões marinhos são estrangulados por anéis de plástico que enfiam a cabeça ali. Ou seja, é muito complicado, né? Porque a gente usa o plástico aí para tudo e as pessoas não reutilizam, eles são lançados na natureza de forma inadequada, então assim, causa tudo isso que a gente acabou de ver. Agora falando sobre os sedimentos, né? A deposição no leito desses sedimentos, no leito de rios, lagos e oceanos, é chamada de assoreamento, tá? Que a gente pode perceber isso na imagem. Consequências desse assoreamento: redução da penetração de luz, reduzindo a fotossíntese e comprometendo a teia alimentar. Morte de animais aquáticos, peixes, moluscos, anelídeos e outros animais que vivem nos cursos d'água de água, que não resistem à destruição do seu ambiente. Diminuição da vazão dos cursos d'água, aumenta a probabilidade de ocorrerem inundações nas terras vizinhas. E aumento dos custos de obtenção de água potável. A turbidez da água dificulta o seu tratamento, né? Quanto mais suja, digamos assim, pior. O garimpo também é um agente de desequilíbrio, né? Através aí do mercúrio, por exemplo, que é uma substância utilizada no garimpo. Esse mercúrio ele pode ocasionar magnificação trófica, que é o quê? O mercúrio ali num local, num ambiente aquático. Os peixes e aqueles organismos podem absorver, depois a gente pode ingerir, isso daí é a magnificação trófica, né? Ou a biomagnificação. Está até escrito aqui também nos tópicos. Metal líquido, a temperatura ambiente de alta toxicidade para os seres vivos, que é o mercúrio. Se presente no ambiente aquático, é absorvido por crustáceos, moluscos e peixes, que podem ser ingeridos por seres humanos e outros animais. Por ser de difícil eliminação, uma vez assimilado pelo organismo, se acumula. Tá? Então, isso aqui é um ponto bem importante. Ao longo das cadeias alimentares ocorre magnificação trófica. Existem também, né, existe a poluição térmica, que é o aquecimento de água, que resulta na diminuição da quantidade de oxigênio dissolvido, que afeta os organismos aeróbios. Isso é muito causado pelas indústrias, né? Esse tipo de poluição térmica, esse aquecimento da água para algum processo industrial. E doenças veiculadas pela água, quando a água é maltratada, quando a água tá suja, tá contaminada por alguma coisa. Geralmente é uma transmissão chamada de transmissão fecal-oral. Doenças são transmitidas pela água contaminada por vírus, bactérias, cistos, ovos e larvas, geralmente provenientes de fezes de pessoas infectadas, né? Exemplos: diarreia infecciosa aguda, hepatite infecciosa, cólera, giardíase, disenteria mebiana, ascaridíase, esquistossomose e etc. Essas últimas aqui podem até ser chamadas de doenças negligenciadas, né? Foi até o assunto dessa semana do segundo ano, falando sobre as eumintíases e as doenças negligenciadas.
Uso da água, reflexos de civilização e desperdício. Então aqui, né, nos próximos slides, nós vamos ver alguns gráficos que nos mostram de forma bem simples o uso da água no mundo e a separação, né? Enfim, a gente vai ver aqui direitinho. Nesse gráfico nós temos 8% da água sendo usada domesticamente, né? Enfim, dentro dos domicílios, em casa. O uso industrial corresponde a 22% e o uso na irrigação 70%. Então, assim, é um uso absurdamente alto de água na irrigação. Isso aqui tudo, mais da metade da água no mundo é utilizada para irrigação, né? A irrigação agrícola, enfim, a fonte aqui é da Unesco. Uso de água no Brasil, né? Mais especificamente. 72% da irrigação também, estou começando aqui por último, né? 7% de uso industrial, 9% urbano, 1% rural e 11% animal, tá? A gente vê que a irrigação ainda está no topo desse ranking aqui. A fonte aqui é a Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, é da Agência Nacional de Águas mesmo. A gente viu aquele vídeo dessa agência. Consumo de água por atividade, né? Eles colocaram aqui supondo uma família de 4 pessoas. Supondo não, né? Tendo como base da pesquisa, porque aqui tem uma fonte de um artigo, se eu não me engano. Então, aqui, litros por dia, irrigações em gramados, que está em primeiro aqui, complicado, né? Depois o uso nos banheiros, nos banhos, lavanderia, uso doméstico e para beber e cozinhar. Então a gente vê que essas atividades aí que causam até um desperdício maior são as que empregam uma maior quantidade de água, né? Então, para equilibrar isso, ainda mais depois de um tempo, ainda mais com esse cenário consolidado de uso na irrigação, uso industrial, enfim, é difícil. Então a gente vai falar agora do tratamento da água, né? A gente falou bastante já sobre a água, sobre os agentes que desequilibram ambientes aquáticos, a gente já viu o ciclo da água, um vídeo do ciclo da água e agora um outro vídeo para a gente poder entender de forma bem simples o tratamento dessa água, que se não for tratada, ela justamente leva a algumas doenças, enfim. Dois, três, quatro. No episódio de hoje. Como a água chega em nossa casa? Quando estamos em casa, basta abrir a torneira para que a água escorra. Mas você sabe como ela chegou até ali? A água é retirada de rios, represas ou poços artesianos por bombas automáticas e enviada por tubulações até a estação de tratamento, onde são adicionados alguns produtos químicos que capturam a sujeira e fazem com que ela fique presa em grandes filtros. Em seguida, a água recebe o cloro, responsável por matar micro-organismos que podem ser prejudiciais à nossa saúde. Após esse processo, ela vai para reservatórios e de lá é bombeada para a cidade, passando por diversas tubulações até chegar no encanamento das nossas casas e das nossas torneiras. Muito interessante, não? Nos vemos na próxima.
Muito bacana, né, o vídeo sobre o tratamento de água, bem rapidinho, simples de entender. Falando agora sobre a destinação do esgoto, que também precisa de um tratamento ali, de um destino. Ele passa por 3 tipos, que é o tratamento, que são, né, o tratamento primário, secundário e terciário. O primário é a remoção de resíduos sólidos em suspensão, geralmente por decantação do material nesse primeiro momento. Secundário, após a remoção do material sedimentado, o líquido sobrenadante é submetido à ação de micro-organismos que decompõem o material orgânico restante. Então, primeiro eles decantam o material, né, o que fica ali sedimentado, que fica ali no fundo, digamos assim, é o ruim, é a sujeira. Aquilo que fica sobrenadante, aquilo que fica na parte de cima, é submetido a uma ação de micro-organismos que vão decompor o material orgânico restante. E por fim, no tratamento terciário, né, eles submetem o esgoto a processos químicos e físicos que removem componentes inorgânicos e eliminam vírus e outros poluentes que ainda possam existir. Após essa parte do tratamento, a água vai estar em condições de ser consumida, tá? Que realmente foi uma visão muito geral. Essa parte vocês podem ver em mais detalhes no livro de vocês mesmo, fazendo a leitura dessa parte aí desse tópico. Alternativas para os resíduos orgânicos, né? Eles colocam lá também no livro como essas alternativas. Fossa negra, que consiste em um simples buraco escavado no solo. Os resíduos ali alcançados acabam distribuindo-se por entre as partículas do solo, com alta probabilidade de contaminar águas subterrâneas e transmitir doenças. E a fossa séptica já tem um revestimento de pedra, cimento ou outro material que isola o seu interior do contato direto com o solo. Os resíduos acumulam-se no fundo e passam por decomposição biológica, gerando resíduos inorgânicos e gases. Então, a fossa negra, ela já é mais, digamos assim, primitiva, né? Ela tem uma probabilidade muito grande de contaminar águas subterrâneas. E a séptica já tem uma evolução aí, que é esse revestimento de cimento. E em comparação com a fossa negra, ela é melhor. Em muitas propriedades rurais, usa-se o chamado biodigestor, não sei se vocês já ouviram falar, que é basicamente um grande compartimento ligado a uma caixa de alimentação. Então, é um compartimento ligado ao que eles chamam de caixa de alimentação, e aí nessa caixa eles colocam várias coisas, né? Materiais orgânicos, restos de comida, esterco, bagaço de cana. Aí ocorre ali a fermentação e isso gera o biogás, que pode ser armazenado e aproveitado como combustível mesmo em veículos, fogões, lampiões, secadores de produtos agrícolas, entre outros, né? Os resíduos sólidos podem até ser empregados como fertilizantes. Então é bem interessante aí esse biodigestor como alternativa para os resíduos orgânicos. Para o descarte, né, de resíduos orgânicos. Então, o conteúdo da semana se encerra por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, principalmente das partes com vídeo. A intenção foi realmente enriquecer esse nosso momento, tornar o mínimo maçante possível, né? E é isso. Façam esses exercícios que eu indiquei aqui, façam o mesmo, tá? Página 64, números 1, 2 e 3, eu sempre indico o que vocês têm que fazer. Página 65, número 5. Página 78, números 10, 9 e 10. E página 79, 11 e 13. Tá ok? E para finalizar, como sempre, uma charge, né, que nos leva aí a alguma reflexão. A mulher tá ali, ó, desperdiçando água, tá indo pelo bueiro, como a gente pode ver. Aí ela fala assim, o cara tá olhando para ela, ela fala, e daí? Na minha casa ainda não está faltando água. E ela ali desperdiçando, e a gente viu, né, durante toda a aula, o quanto isso é complicado. E aí ele vai e fala, mas pelo jeito tá faltando muito bom senso. O mínimo, gente, que a gente pode fazer, a gente deve fazer, né? Ter o bom senso aí é essencial para muitas questões, principalmente, né, para a questão da água, que como eu falei lá no início, a água ela é sinônimo de vida, tá? Então, muito obrigada, até a próxima e bons estudos!